texto ele já fez parte do trabalho da companhia, né, há muito tempo, numa montagem sobre o Flávio Império, porque o Flávio chegou a fazer o cenário para a peça, para a primeira montagem, né, de 80. E depois ele ficou guardado aí por uns anos, até que a gente chegou num impasse na hora de escrever esse último projeto nosso, do que fazer, né? A gente já estava com o trabalho da exceção, já tinha algum tempo, e a gente estava querendo trilhar novos caminhos e amadurecer a companhia, formar um outro grupo, né? Um grupo mais coeso com as pessoas que foram aparecendo. A gente nunca teve esse momento de processo de formação de grupo. Então surgiu a ideia, por parte do Ney, de resgatar esse texto. Também tinha a ver com a conjuntura política que estava se desenrolando no país e que vem se desenrolando até hoje. E aí a gente resolveu ler e ir atrás e escrevemos o projeto para fazer o estudo da temática que envolve o texto e montar o espetáculo a partir de uma série de treinamentos corporais e tudo mais. Ele é um texto complexo que trata de uma série de questões ao mesmo tempo. São vários planos envolvidos. É um texto codificado e não tão codificado propositalmente em alguns aspectos, né, para remeter a uma situação verídica que aconteceu. E ele fala de muitas coisas importantes e que necessitam de reflexão, desde aquela época em que os fatos acontecem até os dias de hoje. Muita coisa não ficou muito bem esclarecida. Então, acho que é um texto que propõe muitas reflexões importantes, inclusive sobre a questão do artista, do papel do artista na sociedade. Ele faz um paralelo com o momento em que os circos estavam já se fechando por uma crise de conjuntura, e hoje em dia os artistas também estão vivendo um momento de muitas dificuldades. Então é um texto que está falando da nossa própria realidade. O espetáculo. Bom, a montagem ela tem direção do Ney Gomes. Ele fez um processo com a gente a partir de alguns treinamentos. A gente fez treinamento de palhaço, treinamento de voz, no que ele gosta de chamar que é uma formação de equipe. Então, acho que o espetáculo ele aproveita muito do que foi construído coletivamente e tenta potencializar um pouco do que cada ator pode trazer. E foi sendo construído muito a partir disso. Então, acho que ele é um espetáculo muito generoso e que possibilita que todo mundo se coloque, se expresse, enfim, que contribua da melhor forma possível para que ele aconteça. Existem aí duas camadas principais. Tem a história da família Herzog, desde a época que eles fugiram da Segunda Guerra Mundial, né, e vêm aqui para o Brasil em busca de uma nova vida. E depois acompanha a trajetória do próprio Herzog. E tem a outra camada, que é uma trupe circense que está ensaiando e que está montando essa história, contando essa história. Então a gente tem a sobreposição de camadas aí. São os personagens do circo interpretando os personagens da história. Pelo fato de eu trabalhar com a linguagem circense, a companhia fez uma pesquisa sobre o melodrama, que era uma linguagem recorrente no circo, né? Geralmente os artistas do circo faziam as suas apresentações de habilidades e no último ato do circo eles interpretavam personagens no melodrama. E a companhia foi resgatar esse estudo que ela já havia feito em projetos anteriores, tanto estudo prático com a Renata Zanetta, quanto estudo teórico com a Hermínia. E a partir desse estudo do melodrama, essa opção estética acabou sendo carregada em algumas cenas, acho que com uma função narrativa e de potência muito forte, para fazer pesar também, né? Como é um espetáculo
de muitas situações, ele dá um peso para uma dramaticidade para algumas delas, para que as coisas não se percam no meio de tantas informações. Bom, a companhia já vem há um tempo pensando essa questão do lugar de apresentação, tentando procurar os espaços em que ela consegue interagir com as pessoas, né, de uma forma mais eficaz. E não ficar esperando que as pessoas se desloquem até um teatro. Então teve um projeto da Exceção, por exemplo, que foi uma circulação pelas linhas de trem, né, na tentativa de encontrar as pessoas circulando pela cidade. E isso vem já de um processo da companhia de buscar formas alternativas e espaços alternativos de se fazer teatro. Então acho que essa coisa da lona tem uma característica de poder ser levada para outros lugares, mas também de ter uma determinada proteção que inclusive colabora para a concepção estética do espetáculo. A minha personagem é a Yara Rosa, ela é uma personagem do circo, que está contando, o Circo Albuquerque, que está contando uma história que está representando dentro de um espetáculo. Ela é uma menina na casa dos 30 anos, né, que veio de Minas, de uma vida mais pacata, para São Paulo em busca de trabalho e com um sonho de ser artista. E aí ela encontra no Circo Albuquerque a possibilidade dela se expressar artisticamente. E aí, ao longo da construção do espetáculo, a gente foi criando relações entre os personagens. Então ela desenvolve um caso afetivo com Bolota, que é o atual responsável pelo Circo Albuquerque. Ela tem uma relação de admiração muito profunda pela Joana, que é outra personagem feminina também do circo. E com os meninos ela também vai desenvolvendo essas relações de afetividade. Ela tem com o Pedro uma relação muito próxima de irmão, que também reverbera na peça. Ela se diverte muito com a figura do Walter, que é destrambelhado, mas também é o faz tudo do circo. E isso tudo também se revela dentro desse espetáculo que eles estão apresentando, que é sobre a história do Herzog. Que ela no espetáculo interpreta a Clara, que é a mulher do Herzog. E ela vai desenvolvendo essas relações com os outros personagens. Na cena, ela faz essa mulher que está no momento de crise, até estrutural do casamento dela, e ela está muito preocupada realmente com o momento em que o Herzog ele é perseguido e pedem para que ele se apresente para depor. Então ela é muito oprimida também pelo irmão para que convença ele a fugir, a não se entregar, e mesmo que ele não vá, que ela fuja para não haver uma represália para a família e tudo mais. Então ela está vivenciando um momento de crise. O primeiro contato com o texto foi quando a companhia ocupou o Teatro Flávio Império. Nós queríamos pesquisar um pouco a obra do Flávio e trazer para a cena alguns espetáculos que o Flávio tinha feito a construção da cenografia. Patética foi um cenário construído pelo Flávio na década de 80 e no espetáculo Flávio Império, uma celebração da vida, nós tínhamos uma cena muito curta da entrevista do espetáculo Patética. Então, isso foi no começo lá do ano 2000, esse foi o primeiro contato com o texto e agora nós resolvemos retomar, inclusive para pesquisar um pouco a questão estética, a pesquisa política, estética da Companhia Estável e sua relação com o circo também. Fazer Patética hoje é trazer um pouco as questões referentes à ditadura civil-militar brasileira, trazer à tona as questões referentes à repressão, coisas muito próximas do que nós vivemos hoje, com todo o desmonte de uma construção, de uma luta política que os artistas da cidade de São Paulo e de todo o Brasil travaram com o Estado aí durante alguns anos. Então é muito importante porque o texto revela a história de uma trupe circense que não tem mais possibilidade de montar lona, de sobreviver
a partir da sua relação material com a área, com a sua área de atuação, e a Patética conta um pouco dessas questões e dessa trajetória dos artistas. Eu faço o personagem, o Walter Rosado, é o faz tudo do circo, é o artista que representa a força, ele é um tanto rústico também. O texto é a história de uma trupe circense que não tem mais possibilidade de montar lona e resolve fazer o seu último espetáculo. Então, eles começam conversando e informam ao público que vai ser difícil de continuar que o espetáculo, a trupe não mais conseguirá fazer o seu trabalho. E aí eles resolvem fazer sua última apresentação, que eles resgatam a história do Vladimir Herzog. Desde a saída da família da Iugoslávia, ele criança, com 8 anos, até a chegada no Brasil e sua relação com o Partido Comunista, com a militância, com o jornalismo, até o momento dele ser convocado pelo exército naquele momento e ser torturado, e no mesmo dia que ele é convocado para se apresentar, ele é torturado e morto e assassinado, e é onde eles forjam a morte, o assassinato do Herzog dentro da própria cela. Então acho que é muito importante a gente contar essa história, porque, enfim, a juventude não conhece um pouco da ditadura, da história da ditadura civil-militar brasileira, e é isso. Em cena nós temos a parte do acervo dos espetáculos anteriores da Companhia Estável. Inclusive nós utilizamos a arquibancada de um outro espetáculo nosso chamado Homem, Cavalo e Sociedade Anônima. Nesse momento do Homem Cavalo é um momento que a gente discute a importância de levar o espetáculo para espaço aberto, para a rua, e traçar esse diálogo aí com essas pessoas que passam, essas pessoas que não têm muitas vezes contato com o teatro e com determinadas artes no geral. Então, essa estrutura do Homem-Cavalo a gente utiliza, assim como parte do acervo do Alto do Circo, que também é um espetáculo de linguagem circense, extremamente popular. Mas para a Patética, no Homem-Cavalo a gente fazia num espaço aberto, onde as pessoas não necessariamente precisavam estar sentadas nas arquibancadas, mas para a Patética, sim, é um espetáculo que as pessoas não podem ficar circulando o tempo todo, porque nós utilizamos todas as entradas e saídas. Então, portanto, nós temos agora um público reduzido, um público de 100 pessoas, mas aos poucos a gente foi encontrando essa estética e este lugar do espetáculo, né? Então, nesse processo de construção e de pesquisa aí de mais de um ano, nós fomos encontrando essa forma de apresentar e esse jeito de escolher as coisas, inclusive resgatando essa memória da companhia, do grupo. Bom, Patética é um texto que faz todo sentido ser montado nesse momento. Tem uma... Deixa eu pensar um pouco muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que tem uma atualidade temática, né? Então, quando a gente está vivendo um processo de um golpe diferente daquele, né? Não é um golpe militar, mas é um golpe institucional, e a gente vê a democracia que, no momento em que foi montada a primeira versão da Patética, era uma democracia, todo mundo acreditava, e hoje a gente vê a ruína do que é a democracia burguesa. Então, nesse sentido, eu acho que ela é muito atual, muito atual. E o artista, dentro de uma sociedade como essa, também é um tema atual. Então, tanto lá quanto cá, esse lugar
esse não lugar, né? Esse lugar que a arte vai sendo levada, vai sendo jogada, vai sendo desprezada. O papel do artista, tanto lá como cá, é um papel de colocar a sociedade em xeque, de colocar todas essas relações de poder fascistas em xeque, e ao mesmo tempo nós estamos sendo atacados, profundamente atacados no nosso fazer, né? Não é à toa que em uma das nossas apresentações, uma pessoa de fora da peça, que não estava assistindo a peça, gritou algo do tipo, vai procurar trabalho, vai fazer outra coisa, que vocês estão fazendo nada, seus inúteis e tal. Isso mostra, isso revela um caráter autoritário de uma sociedade onde a gente vê um fascismo cada vez sendo colocado cada vez maior, né, sendo difundido, uma intolerância e o papel da arte nisso, assim, da gente estar ali questionando, principalmente, já vou adiantar a próxima pergunta, né, que você fala, por exemplo, do espaço, principalmente a gente, né, então, quando a gente está do lado de fora do teatro, quando a gente está do lado de fora da Oficina Cultural Oswald de Andrade, quando a gente está dentro de um albergue, né, lá do Arsenal da Esperança, ou mesmo aqui, dentro do teatro, mas colocando a arquibancada em cima do palco, existe toda essa inversão. Fiquei hoje pensando sobre isso, né, e sobre a história da Estável em relação à Patética. Hoje a gente vai fazer não com o teto tendo as estrelas, mas tendo os refletores do Teatro Flávio Império, que é um teatro fundamental na história da Companhia Estável, né? Eu acho que tem uma certa poesia nisso e uma certa continuidade de história que eu acho muito importante nesse processo. Por quê? E aí porque assim, eu acho que a Companhia Estável ela tem uma coerência fundamental no seu trabalho, em relação ao seu trabalho, como uma das companhias que era muito jovem, né, quando se iniciou a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo e que permaneceu extremamente coerente com essa luta, com a luta de um trabalho continuado. Então, muitas pessoas da companhia não são as mesmas, mas o trabalho da companhia é um trabalho continuado. É um trabalho de pesquisa profundo e na Patética isso se vê. Então, por isso também, nesse momento em que a Lei de Fomento está sendo ameaçada, a Companhia Estável montar a Patética com elementos de todos os processos anteriores, e não só elementos externos, mas elementos internos, né, de sua formação. Então, existe um trabalho que está sendo carregado para novas gerações de atores, de trabalhadores do teatro, e isso é muito forte e potente, porque a gente não pode deixar que a lei vire simplesmente um dinheirinho distribuído para a gente, né, ter um cachê. Não, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa continuada, um trabalho continuado que envolve muitos lados objetivos e subjetivos e que realmente se faz em 15 anos. Então, assim, eu tenho muito orgulho de participar desse trabalho por isso, assim, porque eu acho que é um trabalho politicamente fundamental para esse momento histórico, pelo tema, mas também pela essência da companhia que está fazendo, assim. Bom, eu faço a Joana da Crimeia. Como eu falei, a gente foi descobrindo, né, a Patética através da nossa pesquisa, através das oficinas e tal. E a gente colocou fez uma troca, até para a gente conseguir trazer a importância dessa história, né, que é a história do Herzog, mas vai para além, né, é uma história de ditaduras, é a história da Segunda Guerra, é a história de hoje. Então, a Joana da Crimeia, quando eu propus e pensei junto com o Ney, né, dela ser uma cigana, e a gente foi trabalhando isso, e ao mesmo tempo o personagem que a Joana interpreta é a mãe. Como fazer para que essa mãe não fosse só a mãe do Herzog, né, a mãe do
do Glauco, e sim que ela pudesse representar todas as mães, né? Isso por um lado. E por outro lado, a questão da cigana veio para mim num sentido de uma cigana ao contrário. Então ela prevê o futuro, prever o futuro não é desvendar e adivinhar o futuro, mas sim você se debruçar sobre o passado. Eu acho que dentro do nosso estudo e de um pensamento dialético foi um pouco isso que me fez escolher e entrar dentro dessa pesquisa de uma cigana mais velha, né, que interpreta uma mãe dentro do circo. Essa eu acho que é a Joana da Crimeia, porque a princípio no texto não existe uma indicação de que ela seja uma cigana, né? Ela é a Joana da Crimeia. A Crimeia é um lugar que, no texto ele fala que é um lugar do Pará, mas no Pará não existe nenhum lugar, eu não encontrei aí nas minhas pesquisas de geografia um lugar que se chame Crimeia, mas Crimeia é um lugar na Rússia onde existe uma tradição de ciganos circenses. E aí eu fui por esse caminho, que eu acho bastante interessante. E aí, junto com isso, veio a história da mãe, de pegar realmente a personagem real, uma personagem histórica que é a Zora, mas para além disso, fazer o exercício de pensar em todas as mães que perdem seus filhos em guerra, todas as mães que perdem seus filhos na guerra cotidiana, né? Eu acho que eu tento reverenciar as mães de Maio, eu tento referenciar as mães das crianças sírias, enfim, as mães judias também, as mães palestinas, porque eu acho que é importante a gente dar esse salto. Então, dentro do meu imaginário, eu busco trabalhar com a Joana nesse sentido. Meu primeiro contato com o texto foi a leitura para esse projeto mesmo. Eu conhecia, sabia da existência dele, de ouvir os estáveis mais antigos falarem, mas eu mesmo não conhecia o texto. E aí quando a gente leu, eu tive duas sensações assim com o texto. Uma foi que eu gostei muito de ver cenas que eu tinha assistido em espetáculos da Estável. Por exemplo, tem cenas do Alto do Circo que remetem a coisas da Patética. Então eu gostei muito de ver aquelas referências, né? E uma outra sensação foi que eu achei o texto um pouco datado. Eu achei a linguagem do texto bem específica, assim, daquela década de 70, 80, né? Então eu fiquei um pouco preocupado o trabalho que a gente ia ter para atualizar. Mas depois, durante o processo de criação das cenas, eu achei que esse trabalho fluiu muito naturalmente, assim. E eu achei o resultado final, assim, muito atualizado. E todo mundo que vem falar elogia muito isso, como a gente trouxe para os dias atuais, né? Porque o tema é importantíssimo, mas a gente precisa... Mas eu acho que ele é tão importante, inclusive, por ser recorrente ainda, né? Ainda existe a tortura, ainda existe a ditadura, mesmo que de um outro jeito agora. Quando a gente começou o processo de montagem, as leituras, o golpe não estava tão claro. Ele já tinha sido dado, mas não estava tão claro, né? Essa tomada da presidência e tudo que aconteceu depois. E hoje em dia é claríssimo tudo que aconteceu, mesmo que a mídia e outros interessados queiram negar, foi um golpe. E aí a gente vê as coisas se repetirem, né? A gente vê a perseguição a moradores de rua, enfim, a todo mundo que é contra-hegemônico, né? E essa perseguição resvala na gente também. Então eu acho que montar a Patética hoje é importantíssimo por causa disso. Por ele ser, infelizmente, atual pra caramba. Meu personagem é o Pedro Navarro. Ele... Na história, né, na fábula, não é uma fábula, mas na história do texto, ele é o cunhado do Herzog, irmão da Clara, e ele é o autor do texto. E o personagem circense, ele não trazia, o próprio texto não trazia muitas referências.
Então a gente foi construindo, junto com o Ney, com orientações da direção, né? A gente foi construindo os personagens. E aí eu acabei criando um personagem que é um cara que vem de um circo maior e estava acostumado a ter uma mega estrutura para trabalhar, e aí de repente ele nesse circo ele não tem essa estrutura. Então ele é um sujeito insatisfeito. E na história do Herzog, ele também é um cara insatisfeito, entre aspas, mas é porque ele quer convencer que o Herzog fuja, né? Ele fala com a irmã dele, fala com o próprio Herzog, que na história é o Glauco. Ele quer que ele fuja porque ele sabe o que pode acontecer. E o Herzog não quer fugir. Então ele acaba, né, eu transferi para os dois personagens essa insatisfação. Bom, é a história de uma trupe de circo que não consegue mais manter o circo por dívidas. E aí o autor desenha assim também, bem sutilmente, essa coisa da perseguição devido ao tema do que eles estão falando. Na encenação a gente reforça isso, no texto é mais sutil. E na encenação a gente reforça isso. Então o circo está fechando por não ter dinheiro e por estar sendo perseguido. E aí esses artistas do circo contam a história do Herzog, né? Desde da vinda dele fugindo da guerra, que ele é judeu, até quando ele foi chamado para depor e acabou sendo assassinado, e depois forjaram um suicídio. Não só na Estável, mas no Coletivo Menelão, que é outro grupo que eu trabalho, e em outros trabalhos também, eu de uns anos para cá eu venho buscando exatamente o teatro fora da caixa preta, né? Fora do palco italiano, fora do teatro que eu considero, e muita gente considera, o teatro burguês. Porque o teatro como ato é muito mais antigo do que essa caixa preta que inventaram, que a gente põe uma cadeira forrada e cobra o ingresso para as pessoas entrarem, né? Limita o acesso e limita o público, uma série de limitações. Então eu gosto muito de teatro de rua, gosto muito de teatro em espaços alternativos. E aí, quando a gente começou a montar, veio essa proposta, a gente fez as pesquisas em circo e a gente chegou nesse formato da lona, do circo sem lona, que é um formato de circo antigo. Né? Teve um período na história que os circos eram assim mesmo, eram o pano de roda em volta e sem lona em cima. Então a gente retomar isso eu acho que é muito simbólico, e aí a gente poder fazer em espaços abertos, né? Eu acho que comparado com o espetáculo anterior da companhia, que é a exceção e a regra, ele acaba sendo um pouco mais fechado. Porque são 100 lugares apenas, você tem que retirar o ingresso, tem que entrar, tem que sentar, né? Não tem aquela intervenção da rua mesmo, com a exceção, que é uma arena aberta e passa quem quiser, e entra, sai, senta, né? Mas eu acho que a gente, como artista de teatro, a gente tem que também circular por esses caminhos, né? Então eu acho importante abrir mais, fechar mais, né? E brincando com isso. Então eu gosto muito dessa estética e eu acho muito importante, porque bota a gente num lugar pro ator é um exercício, sempre. A gente tem que estar um pouco mais ligado do que se estivesse protegido numa caixa. E para o público é muito interessante também, até as intervenções externas, né? Por mais que a gente desconcentre a gente ali, elas falam muito sobre o nosso tempo, sobre o lugar onde a gente está fazendo a peça, e é sobre isso a peça, né? Meu primeiro contato com o texto foi também por conta do projeto. Antes eu não conhecia o texto antes, e a minha primeira impressão foi não entendi nada. Achei super confuso. Mas por isso eu já gostei, porque eu achei que em algum momento eu ia entender. O que me chama a atenção no texto é o fato de ele ter camadas, planos, camadas, coisas que a gente vai desvendando cada vez que lê. Então, isso é uma coisa que me interessou muito, que eu precisei de muitas vezes para entender do que ele estava falando, para esmiuçar os detalhes e tudo mais, e cada vez que eu entrava em contato com ele era uma nova vez, e eu descobria coisas diferentes e novas. Então isso eu achei muito encantador, muito enriquecedor, assim, porque era sempre uma descoberta, cada leitura é uma descoberta nova para mim. Então, essa é
Essas camadas, eu acho que eu consigo ter mais dimensão dela lendo o texto do que fazendo a peça. Eu acho que essa dimensão, muitas das pessoas quando as pessoas assistem, elas têm noção. Porque quando a gente está em cena, a gente está sempre em um ponto da cena. A gente não tem a visão geral. Então, muitas coisas que acontecem, eu não faço ideia de como elas acontecem e como é ver aquilo, porque eu tô num ponto e eu não vejo o outro. E assim, eu tenho um ponto de vista quando eu tô fazendo, não tenho todos. Então, isso é muito interessante também. Eu acho que ele é um texto atual, na verdade. Quando a gente lê, dá a impressão que tá falando de hoje, assim. E eu acho que ele é uma necessidade, sabe? De alguém. E eu acho que quando isso acontece, acaba ficando acronológico. E aí essa necessidade se faz em outros momentos também. Eu acho que essa coisa cíclica que está acontecendo politicamente no nosso país, infelizmente, ela vem a calhar em relação a esse texto, porque é uma nova suástica. O meu personagem é o Bolota, o palhaço do circo. E ele também dobra o papel, né? Na verdade, é uma peça dentro de uma peça. Então, o personagem do Bolota faz o papel do Glauco, que seria, na vida real, o Vladimir Herzog, né? Quando eu comecei a estudar ele, eu tinha algumas diretrizes do Ney, né? Uma delas era pensar em construir as personagens a partir da personagem do circo. Então, isso, para mim, foi o principal, assim. Descobrir o Bolota me ajudou a entender como que eu faria o restante das personagens quando ele fizesse o Vladimir Herzog e o Glauco, né? Então, acho que isso foi muito importante, assim, esse pontapé inicial, assim, focar em quem é esse palhaço, né? E aí a gente fez um estudo sobre os processos migratórios e pra gente estava muito forte isso de que essas personagens de circo muitas vezes são de fora, né? Elas são itinerantes, elas vêm de outros lugares e o motivo pelos quais elas saem dos lugares e são levadas a, de repente, fugir, que é uma coisa que o texto trata também. E aí foi pensando nisso e com algumas informações do texto que eu pensei que talvez o Bolota não fosse brasileiro, talvez ele viesse de outro lugar, assim. Eu acho que falar de patética é falar de indignação. Eu acho que é uma indignação. É um grito de alguém indignado. Eu acho que é uma maneira de dizer algo que precisa ser dito. A gente, em 40 anos, avançou em tantas coisas e aí, de repente, ainda estamos falando disso, né? Ainda estamos falando de censura, de opressão, de luta de classe, na real. Que as pessoas tentam falar que não existe, mas existe sim. E quem está embaixo, quem está sendo oprimido, percebe mais. Então, é falar disso, né? E eu acho que é falar de uma forma muito poética e muito... A gente está fazendo o nosso trabalho, que é estetizar a realidade, né? Acho isso muito importante. A gente trabalha com teatro, então a gente tem que pegar a realidade e estetizar. Não é deixar ela bonita, mas é colocar ela dentro de uma forma que as pessoas talvez não percebam uma coisa real na realidade, mas percebam na encenação, né? O Boal falava que uma encenação é... Puta, como é que é a frase? É tão legal. A representação é real... eu não vou lembrar. Mas é muito legal. Vou até pesquisar, que fala disso, né? Que a gente está encenando ali, mas aquilo que a gente está fazendo, a situação encenada não é real, mas a gente encenando é real. Né? Entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. Então, eu acho que isso... E ainda mais trazendo o circo, as pessoas têm falado também muito, assim, quem assistiu, que
dá vontade de voltar, que dá vontade de ver outras vezes, né? Porque a gente está nesse ambiente do circo, que é o entretenimento, que é aquela coisa que você vê 1000 vezes e não cansa de ver, né? Então eu acho que isso deixa mais potente ainda. Falar de Patética é pensar na história, infelizmente em uma história de repressão, em uma história muito triste, uma história do Brasil e de toda a América Latina, que passou por golpes e golpes e passa ainda hoje. E também falar de nós, da nossa realidade material como artistas, que depois de tantos anos lutando e disputando com o Estado, com o mercado, existir a partir da sua materialidade, hoje nós temos um desmonte tremendo de todas essas conquistas. Então é remeter à história e é remeter a essas disputas e a tudo isso, assim. Infelizmente, a trajetória desse espetáculo continua muito atual.